Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25 em diante. Diz assim, do 25 até o 33, para ser mais preciso. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios os procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém, amados? Queridos, eu já contei algumas vezes um pouquinho do meu testemunho, né? Mas teve algo que eu nunca contei para ninguém com relação à minha conversão, ao meu encontro com Jesus. Eu era uma pessoa muito religiosa, eu era católico, bem praticante, não perdia nenhuma missa, ia inclusive nos dias de semana para a missa também, participava das novenas, rezava assiduamente, né? O rosário, sabia todas as ladainhas de cor. Eu era um bom católico. Eu não era só aquele católico que as pessoas hoje dizem, né? Ah, qual religião você pertence? Ah, eu sou católico, mas a pessoa não frequenta a igreja, não participa de nada. Não, eu realmente era católico mesmo, bem praticante. Embora era bem novo, mas fui disciplinado pelos meus pais a seguir as doutrinas e dogmas da Igreja Católica. E a primeira vez que eu entrei numa igreja evangélica, eu reconheço para vocês que eu me assustei muito com uma coisa que acontecia lá dentro e que não acontecia dentro dos templos católicos, que era um movimento, que era o agito, que era a bagunça. Quem aqui já entrou aqui numa igreja católica? Qualquer igreja católica aí, levante a mão aí. Quem já entrou? A maioria, né? Já entrou numa igreja católica. Fazem aproximadamente 30 anos já que eu sou convertido. Então, se isso não mudou, né? Você entra dentro de uma igreja católica e o silêncio predomina lá dentro, não é assim? O silêncio predomina lá dentro. Mesmo antes das reuniões, das missas, até durante as missas, até muitos evangélicos e muitos líderes, né? Eles se perguntam como é que os católicos mantêm as crianças em silêncio dentro dos seus templos, né? Inclusive durante o ritual da missa, que dura aí aproximadamente uma hora e pouquinho, e as crianças ficam quietinhas dentro dos templos católicos. E é um fato isso é uma verdade. Então, quando eu entrava dentro da igreja católica, era aquele silêncio respeitoso. Eu me lembro que nós, então, nos dirigíamos aos bancos, que tinham já preparado aquele lugar ali, eu não me recordo o nome, para nós dobrarmos o joelho e então orarmos, né, de frente para o sagrado sacramento, não é isso? E nós ficávamos ali e nós tínhamos um momento todo especial.
porque dentro do templo da Igreja Católica, aquele silêncio ele era proposital. Era um momento onde você não entrava ali para conversar com ninguém, você não entrava ali para bater um papo, você não entrava ali para ficar distraído com outras coisas ou pensando em outras coisas. Você estava ali com um único objetivo: se conectar ao divino, se conectar ao sagrado. Era essa a finalidade de você ir até aquele lugar, de você ir até aquele templo. Eu conheci um pastor, por exemplo, ele já é falecido, que ele passou durante muitos anos por muitas enfermidades na vida dele. Ele teve uma vida muito difícil mesmo, sabe? Uma vida muito turbulenta. E um dia ele estava no hospital e ali ele já tinha sido várias vezes desenganado pela medicina, mas naquele dia foi um dia muito marcante na vida dele, porque quando ele foi fazer o procedimento, os médicos olharam para ele e falaram: olha, não tem mais nada aqui para fazer. Nós nem sabemos por que você está vivo ainda. Não tem explicação por que você está vivo. E vai embora, porque a qualquer momento você vai morrer. Não tem mais o que a gente fazer por você. E ele contou então que ele saindo ali do hospital, ele ficou desnorteado, não sabia para onde ir, não sabia que direção tomar. E de repente ele tentou procurar um lugar onde ele pudesse, sabe, ficar mais quieto, sossegar a sua alma. E ele entrou na catedral. Interessante isso, um pastor pentecostal. Ele entrou na catedral por causa daquele ambiente silencioso. E ele sentou numa daqueles bancos que tem ali, e ele ali começou a se conectar com ele mesmo e se conectar com Deus. E é interessante porque eu reconheço para vocês que eu nunca tinha estudado a respeito de uma disciplina cristã, ou de uma disciplina que nós aplicamos no cristianismo e que está dentro da palavra de Deus, chamado solitude. É interessante isso, porque tem muitas coisas, às vezes, que nós devemos que viver na nossa vida sem necessariamente a expressão estar na Bíblia, como é o caso da Trindade. Quando nós falamos com propriedade da Trindade, a expressão Trindade não está na Bíblia, mas a manifestação dela está de Gênesis a Apocalipse. Está repleta em todas as sagradas escrituras a existência do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, assim como também a disciplina da solitude. Nós estamos vivendo num momento onde nós perdemos algumas essências do cristianismo, e se é uma essência que quase que por completa foi aniquilada dos nossos templos, é justamente esse momento em que nós desconectamos do agito da vida, desconectamos daquele frenesi, desconectamos de todas aquelas vozes falando na nossa cabeça, e nós nos conectamos com Deus, nós e Deus. Eu não estou falando aqui do momento em que nós tiramos para Deus em oração, porque até ali nós não conseguimos encontrar a solitude. Sabe por quê? Porque nós dobramos o nosso joelho no chão e nós oramos, e às vezes oramos muito. E tem pessoas que ultrapassam muitos 10, 15 minutos que um ou outro ora. Tem pessoas que oram 1 hora, 2 horas, 3 horas, 10 horas. Mas nós estarmos ali orando não significa que nós estamos completamente conectados a Deus. O que acontece é que nós estamos ali falando e falando e falando e falando, e quando Deus quer falar com a gente, nós nos levantamos e vamos embora. A solitude é exatamente isso. Se eu pudesse descrever para você o que é a solitude, seria exatamente isso. Seria o momento de nós não só nos desprendermos de todas essas vozes e todos esses agitos que há no mundo, mas nós nos desprendermos também de todo o conteúdo que nós queremos despejar para Deus na nossa vida devocional, na nossa vida de oração, e ficarmos ali, esperando Deus falar com a gente.
Agora, uma doutrina como a solitude, ela parece meio, como que eu posso dizer assim, meio isolada, né, das outras doutrinas e dos outros ensinamentos. Nós ouvirmos dentro de uma igreja alguém falar a respeito de orar, alguém falar a respeito de jejuar, é fácil. Mas quantos de nós aqui já ouvimos falar a respeito de nós termos um momento a sós, sozinhos com Deus? Isso não significa que nós devemos que abandonar toda a nossa vida, abandonar a nossa família, abandonar a nossa comunidade e viver como um monge isolado em algum lugar aqui na face da terra. As duas coisas são essenciais para o cristianismo, só que nós enfatizamos muito a nossa vida em comunidade. Nós falamos muito da importância do corpo de Cristo e da nossa vida em comunidade. E para isso nós acabamos abandonando de lado a necessidade que nós temos também de nos isolarmos das pessoas, de nos isolarmos do mundo e de nos conectarmos somente nós e Deus. Essa é a solitude. A solitude não é uma solidão. A solidão é aquela pessoa solitária, sozinha, que está sentindo falta de outras pessoas. Aquela pessoa que não consegue, mesmo que ela queira, se conectar às pessoas à sua volta. A solidão, ela causa angústia de alma. A solidão, ela causa depressão, ela causa desespero. A solidão, ela pode, inclusive, acabar atingindo o seu corpo físico e causar doenças em você. A solitude não é isso. A solitude é você propositadamente, planejadamente dizer assim, eu vou me desconectar do agito dessa vida, eu vou me desconectar das pessoas, eu vou me isolar num canto, seja numa igreja, seja numa fazenda, seja no seu quarto, seja até mesmo aqui, nesse momento, na igreja, mas você sabe se conectar apenas com Deus. Você e Deus. A solitude, ela transforma nossas vidas. A solitude é aquele momento em que nós realinhamos os nossos pensamentos, realinhamos a nossa vida. Faz com que a gente faça uma averiguação dentro de nós para saber se nós estamos realmente indo na direção certa, se estamos realmente no caminho certo. A solitude faz com que as coisas, a poeira abaixe, aquelas vozes parem de gritar, nos nossos ouvidos, e a gente consiga ouvir Deus, e a gente consiga ouvir o Senhor. Eu fico me perguntando, às vezes, quando eu estou conversando com alguém, ou até mesmo pregando uma mensagem na igreja, quando eu falo sobre ouvir Deus, existem pessoas que me olham com um olhar muito desconfiado. Esses dias, por exemplo, nós estávamos dando aula para os teens e nós estávamos ali falando a respeito das coisas concernentes ao reino do Senhor e, de repente, por algum motivo, nós entramos dentro desse assunto e eu vi eles tendo uma liberdade bem grande e uma curiosidade bem grande para saber como é que é ouvir Deus. E de repente eu percebo que não é apenas os teens ou as crianças que ficam ouvindo essas expressões como ouvir Deus e que ficam ali conjecturando e pensando o que o pastor quis dizer com isso. Tem pessoas às vezes que estão tempo frequentando cultos, tempo frequentando reuniões de igrejas. Tem pessoas que ficam tempo lendo até mesmo as Sagradas Escrituras e que estão muito tempo vivendo uma vida como cristão, sem, no entanto, saber o que significa ouvir Deus. E deveria de ser a coisa mais comum para um cristão, deveria de ser a coisa mais normal do mundo, porque nós não servimos a um Deus de pedra, a um Deus de barro, nós não servimos a um Deus limitado, nós não servimos a um Deus impotente. Nós não servimos a um Deus que continua crucificado numa cruz, que foi morto, porque não pôde contra os seus opositores. Nós servimos a um Deus vivo.
há um Deus que tem prazer de interagir com os seus filhos, há um Deus que tem prazer de se manifestar aos seus filhos, há um Deus que tem prazer em ouvir a adoração dos seus filhos. Então, a coisa mais comum na vida de um cristão seria realmente ouvir Deus falar com ele. Isso não significa que ele vai se manifestar e falar com você todos os dias. Não significa que você vai acordar pela manhã e todas as coisas vão acontecer de uma forma maravilhosa e você vai viver com um sorriso no seu rosto todos os momentos e não vai passar por lutas ou tribulações. E que no momento do desespero, Deus sempre vai falar, ó, eu estou aqui, eu vou te ajudar. Não. Mas que tem que ser uma máxima na nossa vida, nós termos tal comunhão com Deus, que nós não venhamos ter dúvida do que é ouvir a voz do Senhor, isso tem que ser. Jesus Cristo, ele fala o quê? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se nós temos dificuldade de ouvir a voz de Jesus Cristo, nós temos que até mesmo questionar isso e perguntar, nós somos realmente ovelhas do Senhor? Mas o problema é que nós estamos tão envolvidos com os agitos da vida, estamos tão envolvidos com o nosso trabalho, e não que ele não seja legítimo, estamos tão envolvidos com a nossa família, com os nossos filhos, e não que não seja legítimo, mas estamos tão envolvidos com a tecnologia, com o barulho, com o som, que nós não suportamos mais viver um pouquinho da solitude dentro de nós, dentro da nossa casa. Se nós entramos dentro da nossa casa e está aquele silêncio, nós já vamos ligando um ar-condicionado, um ventilador, uma televisão, um rádio, porque não suportamos o silêncio, porque é isso que o mundo quer. O mundo quer que a gente se atarefe cada vez mais, o mundo quer que a gente fique cada vez mais agitado, cada vez mais envolvido. Você já parou para pensar que quando nós estamos num grupo de pessoas, nós não conseguimos mais curtir o momento de estarmos todos ali em silêncio? Que sempre há necessidade de nós falarmos e de nós nos comunicarmos, mesmo que sejam palavras fúteis? Sempre há necessidade de nós fazermos os outros rirem, de nós fazermos os outros interagirem. E por que isso tudo? Porque nós nos distanciamos dessa doutrina que é a doutrina da solitude. E nós perdemos o prazer de estarmos nós e o divino, nós e Deus. E de que essa paz, esse prazer de Deus estar conosco, também acabar refletindo nas pessoas que estão à nossa volta. Às vezes acontece, por exemplo, de você estar ao lado de uma fogueira, não é verdade? Você se junta lá com os seus amigos, fica em torno de uma fogueira, não tem aquele momento que você começa a olhar para aquela fogueira, você começa a analisar a sua vida, você começa a analisar se você realmente está caminhando no caminho com Deus. Isso é solitude. Isso é um momento que você está conectado ali com Deus, mesmo que você está em volta de outras pessoas. Existem alguns momentos que todos nós passamos pela solitude em nossas vidas, mas a maioria de nós passa esses momentos de uma forma imposta. Quantos aqui, por exemplo, já tiveram a perca de uma pessoa querida, de um ente querido? Quantas pessoas aqui que já passaram por situações terríveis em sua vida? Uma vez uma pessoa me falou e eu tive essa experiência também. Ela disse que ela estava no hospital e o filho dela estava extremamente doente. E era uma situação gravíssima, inclusive o filho veio a falecer. E ela disse que de repente ela olhou pela janela do hospital e ela começou a ver o movimento dos carros passando de um lado para o outro. E ela começou a ver as pessoas caminhando e as luzes dos apartamentos acesas. E diante daquela cena, ela ali no hospital, o filho dela ali junto com ela, e ela começou a refletir na sua vida. Isso me marcou muito. Inclusive esses detalhes todos que ela falou, e ela começou a refletir na sua vida, e ela começou a dizer, puxa, todas essas pessoas estão aí, vivendo a sua vida normalmente.
alguns vindo do hospital, alguns vindo do mercado, alguns vindo da escola, alguns vindo do trabalho, outros já em casa, uns tomando banho, outros comendo, se alimentando, enfim. O mundo estava girando, mas a vida dela não. O mundo para ela não. Para ela estava parado. Um momento terrível. Mas ao mesmo tempo que era um momento terrível, era um momento em que ela estava ali se conectando com o divino. De uma maneira imposta, de uma maneira forçada, de uma maneira inesperada, que muitos de nós talvez, de uma forma bem rasa, falaríamos, né? De uma maneira até mesmo maligna, mas não. Ela estava naquele momento de solitude e aquilo ali transformou a vida dela, por mais trágico que aquele momento causou. E nós também vivemos isso. Quando nós vamos num velório, o que nós pensamos? Nós fazemos festa? Soltamos foguete? Existe tumulto lá? Não. É um momento em que nós estamos ali pensando, um dia serei eu ali. Não é assim que nós fizemos? Pelo menos é isso que eu faço. Um dia eu vou estar ali. E todos nós vamos passar por isso. Um dia estaremos lá. E daí eu fico pensando, e aí? Como é que vai ser? E daí vem toda aquela ponderação da nossa vida, mas isso, queridos, para o mundo, você pode ter a solitude, você e você mesmo. Agora, o cristão não, nós nunca estaremos sozinhos. A solitude para nós, ela é diferente, não é a mesma coisa para o mundo. Para nós não encontramos respostas para a nossa vida em nós mesmos. Nós não temos uma essência dentro de nós que vai nos dar uma direção e que vai nos dar uma luz. Não, nós jamais estaremos sozinhos. A nossa solitude nos conduz para o divino. Ela nos conduz para Deus. Qual que é a frequência que você tira esse tempo de solitude para Deus? Qual que é a frequência que nós nos desprendemos desse frenesi da vida e nos ligamos ao divino? E nós falamos, não, agora é só eu e Deus. Não é uma musiquinha no fundo, não, é você e o Senhor. Nós deveríamos de praticar mais isso. Jesus, por exemplo, ele nos dá o exemplo disso. A maior de todas as referências de solitude que nós podemos tirar das Sagradas Escrituras é o exemplo do Senhor Jesus. Jesus não foi por um ou outro momento, vários momentos, principalmente os decisivos na sua vida, ele sempre passou por um momento de solitude, aonde ele não apenas deixava as multidões, mas ele deixava inclusive os apóstolos, e inclusive ele deixava os apóstolos mais chegados de lado, e ele se retirava para ficar em solitude com Deus. Ele só podia ser completo quando ele estava na multidão, porque ele era completo na sua solitude com Deus, assim como nós. Muitas das nossas imperfeições, muitas das nossas lutas em comunidade, muitos dos nossos desafios não são vencidos no que diz respeito à comunidade. O que eu quero dizer com isso? Todos aqui já ouviram ou já falaram a expressão que lidar com gente não é fácil, não é verdade? Todos nós já ouvimos isso, mas por que não é fácil? Porque nós comprometemos o nosso tempo de solitude com Deus. Porque quando nós temos um tempo de solitude com Deus, quando nós vamos lidar com as pessoas, esse lidar com as pessoas fica mais fácil. Esse lidar com as pessoas fica muito melhor, porque nós é que vamos nos transformando diante do Senhor. Jesus, por exemplo, quando ele foi batizado por João Batista, o que ele fez? Ele foi para o deserto. Ele foi para ficar lá, sozinho. E lá no final do seu período de solitude é que os anjos vieram e os serviram. Quando ele foi escolher os apóstolos, o que Jesus Cristo fez? Ele foi no monte orar, passou ali a madrugada inteira orando. Sozinho, em solitude com Deus, para que ele pudesse tomar essa decisão tão importante na vida dele. Quando nós vamos tomar uma decisão na nossa vida,
o que nós analisamos? Nós analisamos logo o quanto que nós vamos lucrar, o quanto que nós vamos ganhar, o quanto aquilo vai ser benéfico para nós, não é verdade? Ou quando nós vamos tomar grandes decisões na nossa vida, nós vamos e ficamos em solitude com Deus e perguntamos para Ele qual que é a direção para a nossa vida e esperamos uma orientação de Deus. Quando Jesus ele enfrentou por problemas difíceis, como por exemplo a notícia da morte de João Batista, o que ele fez? Ele retirou-se, foi para o deserto, ficou em solitude lá. Depois de grandes feitos, como a multiplicação dos pães, que alimentou 5.000 homens, ele também tirou um período de solitude. Quando as pessoas à sua volta estavam fazendo festa, como é o caso da volta dos discípulos, que estavam todos empolgados por causa do resultado da missão deles, Jesus, depois de dar orientação para eles, foi para um deserto, ficar em solitude. E um dos momentos mais impressionantes, e de repente seja o auge da nossa compreensão do que é a solitude, do que é esse momento a sós com o Senhor, foi justamente quando Jesus foi para o Monte da Transfiguração. Eu interpreto esse momento como ele querendo ensinar Pedro, Tiago e João, o que era um momento em solitude, o que era um momento em estar ali, sozinho, E de repente Pedro, Tiago e João, que deveriam estar apenas acompanhando aquela cena, vendo a transfiguração, sem falar absolutamente nada, em silêncio, porque o que eles poderiam falar diante da transfiguração? Mas Pedro, ele abre a boca. E quando ele abre a boca, ele diz o quê? Jesus, olha, eu acho que é bom construirmos aqui 3 tendas. Quantas vezes que nós abrimos a boca para falar essas besteiras, Muitas vezes eu fico refletindo e eu falo para o Senhor, eu digo, Deus, ainda bem que o Senhor é misericordioso, ainda bem que o Senhor é bom, que o Senhor entende as nossas limitações, porque eu fico imaginando quantas coisas que eu já falei para o Senhor e quantas, eu vou usar um termo assim bem suave, quantas bobiças eu já falei para o Senhor em oração. Deveria ter me resguardado, deveria ter ficado em silêncio. Eu acho que se fosse para nós realmente medirmos as nossas palavras e tirar a futilidade delas, será que nós teríamos quanto conteúdo de conversa entre nós e os nossos amigos e entre nós e Deus? Provavelmente muito pouco. Isso tudo por quê? Porque nós queremos agito. Nós queremos vozes, nós queremos movimento, nós queremos frenesi, é tudo que nós queremos. Quando nós vamos fazer, por exemplo, um louvor na nossa igreja, quando nós vamos pregar a palavra de Deus, qual que é a preocupação? Eu vou falar do pregador, vamos poupar o louvor, Amém, irmão Ademir? O pregador, ele tem a preocupação de ir montando uma frase após a outra e fazendo os links sem deixar nenhum intervalo. Sem deixar aquele silêncio sobre a igreja. Então, logo o pregador vem aqui no púlpito, pega o microfone e só o fato de os músicos terem encerrado e dar aquele espaçozinho do pregador vir aqui pegar o microfone, ele já está preocupado porque houve um período de silêncio na igreja. Não é assim? Quando nós vamos, não vou poupar mais, irmão, vamos para o louvor agora. Quando nós vamos para o louvor, qual que é a preocupação? É nós louvarmos ao Senhor? Ou é nós, não, vamos encaixar aqui, depois vamos encaixar aqui, depois vamos coroar lá e fechou. E se de repente dá alguma coisinha que fica um silêncio, pronto, parece que alguma coisa deu errado. Por que nós temos essa dificuldade tão grande com relação ao silêncio? Se o nosso próprio Mestre, o Senhor Jesus Cristo, ele passou por esses períodos em silêncio e ele nos ensinou isso.
Por que nós temos tanta dificuldade, por exemplo, em controlar a nossa língua? Por que nós temos tanta dificuldade em mantermos silêncio mesmo na presença do Deus Criador dos céus e da terra, de tudo aquilo que neles existe? Porque nós temos uma necessidade de nos justificarmos, uma necessidade de convencermos, uma necessidade de alguma maneira manipular, uma necessidade de conduzir tudo, todos, inclusive Deus, para aquilo que nós queremos. E nós temos a dificuldade de parar e dizer assim, o controle não está mais em minhas mãos. A partir de agora o controle está nas mãos do Senhor e é para lá que eu quero ir. É para a direção de Deus que eu quero ir. É nós não querermos mais ter o controle das conversas e das reuniões. É nós não nos preocuparmos mais se num grupo de pessoas de repente houve o silêncio e agora nós queremos trazer aquilo de volta. Não, é nós falarmos, Deus nos conduza. Deus, o Senhor, é o dono da nossa vida, do nosso coração, nos mostra quem nós somos, da onde nós viemos, o que o Senhor quer de nós. E quando nós estamos vivendo e nós conseguimos viver na solitude, aí nós começamos a nos confrontar com outras disciplinas cristãs que são tão importantes e tão fundamentais, como, por exemplo, uma vida mais tranquila, uma vida mais simples, uma vida, um pouquinho mais, digamos assim, liberta dessa pressão que o mundo faz sobre as pessoas, é sobre todo mundo, mas que o cristão acaba se sujeitando a ela. Jesus, ele, por exemplo, quando ele fala assim, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O que será que Jesus está querendo dizer com isso? Será que ele está falando apenas dos nossos pecados, das nossas iniquidades, que são um jugo de fato, que estão sobre os nossos ombros? Ou será que ele está falando literalmente, no sentido dessa palavra, do jugo que o mundo coloca sobre as pessoas? Um jugo, irmãos, de viver uma vida cheia de entulho, uma vida cheia de coisas, uma vida querendo provar para os outros o que eu sou ou o que eu não sou, ou justificar o que eu sou ou o que eu não sou. Quando nós olhamos para a disciplina da solitude e nós começamos a permanecer mais tempo a sós com o Senhor, nós começamos a perceber que nós podemos viver uma vida mais simples, uma vida menos dependente das coisas deste mundo, uma vida menos dependente das coisas dessa vida. Se nós nos retrairmos com Deus, se nós passarmos mais tempo com Ele, nós acabamos nos desapegando de tantas e tantas coisas que não têm utilidade nenhuma na nossa vida. E esse, queridos, é um grande desafio da pregação aqui dessa noite. Quando nós lemos no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, ali do versículo 25 até o 33, nós vemos Jesus, que vivia plenamente uma vida de solitude, ele falando a respeito da nossa confiança para com Deus, no que diz respeito a termos todas as nossas necessidades supridas, certo? Ele está falando, ele está nos convidando aqui para nós vivermos uma vida completamente diferente daquela que muitos de nós estamos vivendo e daquela que o mundo nos oferece. Uma vida que eu reconheço para vocês que depois que eu li sobre a simplicidade e a solitude, tem sido desafiador para mim. Eu tenho conversado muito com a minha esposa e falado só Deus para nos dar essa graça. Só Deus para nos ajudar a servir a Ele dessa maneira, dessa forma. Eu acredito que todas as gerações, toda a história da igreja, houve desafios a serem vencidos. Mas se existe um desafio para nós vivermos na nossa geração, é o desafio de viver uma vida simples,
realmente simples. Porque se eu nessa noite aqui perguntar para você, se você vive uma vida simples para com Deus, eu tenho quase certeza que a maioria das pessoas levantaria as mãos. A maioria das pessoas que estão aqui vão dizer assim, eu tenho uma vida muito simples, pastor. E foi muito engraçado, porque dado o momento em que eu me preparava para o culto dessa noite, em uma conversa, eu acabei expressando exatamente isso, e falando para a pessoa, olha, mas eu tenho uma vida simples. E daí daqui a pouco, irmãos, eu comecei a analisar aquilo que eu sabia a respeito do que é uma vida simples, e eu comecei a gaguejar, né? E eu olhei firmemente para a pessoa e falei assim, eu acabei de cometer um grande equívoco aqui, porque eu não tenho uma vida tão simples assim. Queridos, uma vida simples, ela essencialmente tem que partir do nosso interior, mas ela necessariamente precisa refletir no nosso exterior. Muitos de nós aqui acreditam que tem uma vida simples no interior, mas que ela não se reflete tanto assim no exterior, ou muito vai depender daquilo que você tem por parâmetro de ter uma vida simples. Quando nós pegamos aqui o Evangelho de Mateus, no capítulo 6, o versículo 25 em diante, nós confrontamos o ensinamento de Jesus Cristo a respeito da nossa, eu vou usar esse termo, assim, a nossa projeção para o futuro e a respeito daquilo que de fato nós projetamos para o futuro. Quantos aqui de nós hoje poderia levantar as mãos e dizer assim, com o coração limpo, aberto e sincero e honesto, eu não me preocupo com o que eu vou comer, eu não me preocupo com o que eu vou vestir, eu não me preocupo aonde eu vou dormir? Quantos aqui poderiam fazer isso? Queridos, eu sou o primeiro aqui, mão para baixo. Mas será que Jesus Cristo está pedindo algo utópico aqui para nós? Isso me faz refletir em como nós encaramos aquilo que a Bíblia fala, de fato, em verdade. Quando nós viemos para os cultos, quando nós ouvimos aquilo que é pregado, quando nós abrimos as Sagradas Escrituras na nossa casa e nós a lemos, o que de fato que nós permitimos que entre dentro de nós como verdade absoluta? E o que nós relativizamos nas Sagradas Escrituras, na Palavra de Deus? É triste, irmão, você se deparar com isso, que você relativiza muitas coisas que estão escritas na Palavra de Deus. Quando Jesus ele fala aqui, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir, ele não está relativizando nada. Ele está dando um ensinamento aqui, claro, objetivo. Ele realmente está falando que nós não devemos de nos preocupar com essas coisas. Mas o fato de nós nos preocuparmos com isso acaba fazendo com que nós saiamos da simplicidade que Jesus propõe quando ele diz sobre jugo suave, jugo leve, e nós acabamos pegando o fardo de Jesus Cristo, o fardo do mundo, o fardo do diabo, o fardo da esposa, o fardo do marido, dos filhos, de todo mundo, e colocando nas nossas costas. Eu fico pensando, não é à toa que hoje nós temos tantos cristãos frustrados, não é à toa que nós temos hoje tantos cristãos ansiosos, tantos cristãos vivendo em situações de depressão, porque eles acabam não compreendendo que Jesus Cristo de fato sabe todas as nossas necessidades, e eles acabam ficando demasiadamente preocupados com o futuro.
E no começo, as coisas começam a parecer legítimas. A pessoa se preocupa em trazer o sustento para dentro de casa. A pessoa se preocupa em dar um teto para os seus filhos. A pessoa se preocupa em dar uma boa educação para as suas crianças, não é assim? A pessoa se preocupa em levar a sua esposa para um bom cabeleireiro, para uma boa loja, onde veste roupas muito bonitas, e começa a ser uma coisa muito autêntica, muito boa, parece que tudo muito encaixadinho, muito perfeito. Mas à medida que nós vamos começando a trilhar esse caminho, parece que é um caminho sem volta, que é um caminho sem fim. Quando nós vamos saindo da simplicidade que o Senhor Jesus Cristo ele propõe para nós, nós vamos entrando num labirinto que parece que não tem mais saída. No livro de Eclesiastes, por exemplo, no capítulo 7, versículo 29, diz assim, tudo que aprendi se resume nisto. Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Isso está na linguagem de hoje. Repete comigo aí para ajudar. Diga assim, tudo que eu aprendi se resume a isso. Deus nos fez simples e direitos. Agora, bata aí no seu peito, diga assim, mas eu compliquei tudo. E complicamos ou não complicamos? Complicamos, irmãos. Nós complicamos tudo. A disciplina cristã da simplicidade, ela começa dentro do nosso coração, dentro do nosso ser. E ela vai se expressar, ela precisa sair de dentro e ir para fora. Uma pessoa que ela quer começar a ser simples de fora para dentro não funciona. Ela vai se tornar aquele cristão, sabe aquele cristão assim que acha defeito em tudo? Aquele cristão que se acha superior, aquele cristão legalista? É isso que vai acontecer. Uma pessoa que ela tenta, de uma forma externa, apenas ser simples, ela complica com tudo. A simplicidade, ela tem que entrar dentro do nosso coração. E a única forma de nós vivermos a simplicidade que Deus propõe para nós é se nós fizermos com que o centro da nossa vida seja de fato Jesus Cristo. Se nós colocarmos Jesus no centro da nossa vida, todas as outras coisas, elas vão se organizar no lugar certo, no lugar adequado. Se nós fizermos da simplicidade o nosso foco, não vai dar certo, porque Jesus não vai estar no centro da nossa vida. Quem é que vai estar no centro da nossa vida? A simplicidade. Agora, se nós mirarmos para Jesus e falarmos, Jesus, o Senhor precisa novamente ocupar o centro da minha vida. A tua palavra, que é a essência de Jesus Cristo, é a palavra, precisa ser o meu cerne, precisa estar dentro de mim. Precisa ser o miolo central. Quando Jesus é o miolo central, todas as outras coisas elas vão para os lugares certos. Um dia eu ouvi um pastor ministrando, e ele falando assim, que a coisa principal é fazer com que a coisa principal esteja no lugar da coisa principal. E é isso aí. A coisa principal é fazer com que a coisa principal esteja no lugar da coisa principal. Se Jesus Cristo estiver no lugar da coisa principal, todas as outras coisas ocupam o lugar certo. As pessoas que têm aqui um pouquinho mais de bagagem aí na sua vida cristã, devem de lembrar de um livro aonde tinha a capa um coração. E nesse coração tinha um eu e todas as coisas bagunçadas em volta. Alguém lembra aí desse livrinho aí? Era um livrinho evangelístico. Tinha toda uma bagunça em volta. E quando você lia aquele livrinho, você descobria exatamente isso daí, que é a essência do cristianismo. Irmão, é a única coisa que de fato a gente nunca pode esquecer na nossa vida com relação ao cristianismo. Nunca. Se uma pessoa ela saber essa verdade, ponto. Show de bola. Ela terá uma vida, saber e praticar, né? Terá uma vida completa em Cristo. Ela saber que no centro do coração não tem que estar o eu. Se tiver o eu, todo o restante vai estar bagunçado. Tem que estar
Jesus. Se Jesus estiver no primeiro lugar, todas as outras coisas gradativamente vão entrar em ordem também e vão para o lugar. Quando nós tentamos arrumar a nossa vida, nós só bagunçamos, só estragamos. Porque nós nos concentramos muito em determinadas coisas. Por exemplo, eu estou com a minha vida de oração, não está em dia. Eu não estou orando certo. Nós estávamos aqui domingo passado, eu estava aqui também. Nós ouvimos sobre jejum e oração. Quantos aqui tiveram a disciplina nessa semana de orar e jejuar? Quantos aqui tiraram pelo menos um dia dessa semana? Não precisa levantar a mão, que a intenção não é constranger ninguém. Mas quantos que tiraram pelo menos um dia para fazer um jejum nessa semana? Ou quantos que tiveram uma vida de oração diferente daquela que estavam levando na semana passada? Sabe por quê? Porque se você se concentrar apenas que eu tenho que orar, que eu tenho que jejuar, você pode até arrumar essa área da tua vida. De repente você até comece a orar mais e você comece a jejuar, mas você vai continuar tratando mal a tua esposa ou o teu marido, você vai continuar dando um péssimo ensinamento para os teus filhos, você vai continuar sendo um péssimo funcionário, um péssimo patrão, você vai continuar sendo um mau vizinho, você vai continuar todo o restante. Agora, quando nós colocarmos Jesus no cerne da nossa vida, no cerne do nosso coração, aí todas as coisas elas vão entrando no seu devido lugar. Por que que nós não vivemos uma vida simples? Porque a única coisa que compete com o senhorio de Cristo nas nossas vidas é o quê? É o dinheiro. É a única coisa que compete com o senhorio de nossa vida, é o dinheiro. O termo riqueza em aramaico significa mamon. Quando Jesus falou mamon, ele estava falando riqueza. E ele estava falando como sendo um Deus rival. Não podeis servir a Deus e a mamon. Ou nós servimos a Jesus Cristo, ou nós servimos a todo esse aparato de coisas aí que o mundo quer dar para nós. Ou nós andamos na moda, ou nós compramos o carro de última geração, ou nós moramos na melhor casa que existe, ou então nós comemos nos melhores restaurantes, e tudo com aquela, sabe, aquela pincelada de que, não, mas eu sou simples por dentro. Não, mas por dentro, lá no fundo, lá você vai ver que eu sou muito simples. Quando Jesus fala sobre a nossa vida simples, que nós achamos que nós vivemos uma vida simples, ele não deixa dúvida, mas nós continuamos relativizando a palavra de Deus. Ele diz lá em Lucas: bem-aventurado vocês, os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus, mas ai de vocês, os ricos, pois já receberam a sua consolação. Quando ele fala sobre um camelo passando no fundo de uma agulha, irmãos, quanto malabarismo que a gente já ouviu para tentar explicar isso aí, não é verdade? Quanto malabarismo, irmão. Mas o fato é que ele falou que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aí, irmãos, é o nosso Senhor, é Jesus, é a palavra. E é óbvio, irmãos, que num contexto de salvação, é impossível qualquer pessoa entrar no reino dos céus. Qualquer um, seja rico ou seja pobre. Só através de uma intervenção divina. Mas fato é que Jesus Cristo sabia muito bem que o dinheiro, irmãos, ele não está para brincadeira. O Deus Mamon, com letra minúscula, é claro, ele não está para brincar. Jesus, por exemplo, ele sabia que aonde está o nosso tesouro, vai estar o nosso coração. Quanto tempo que nós vamos ainda levar para tentar sufocar essa verdade das Sagradas Escrituras? Jesus, ele falou: não acumulem para vocês tesouros na terra. E o que nós fizemos? Acumulamos, e acumulamos, e acumulamos, e acumulamos. Por isso que eu digo para você, quando nós nos comparamos a
aí nós achamos que somos simples. Mas quando nos comparamos a D, aí a gente vê que as coisas não são bem assim, nós não somos tão simples assim. Eu fico imaginando, irmãos, quantas coisas que poderiam ser tiradas de nós, quantas coisas, e que sequer nos fariam falta. Que nós poderíamos tranquilamente viver sem elas. Quando ele fala assim, onde estiver o vosso tesouro, estará o vosso coração, ele não está usando um termo assim, porque de repente, talvez, quem sabe. Não, ele está fazendo uma afirmação. E é ou não é um fato? O nosso coração não está aonde estão os tesouros? É claro que está. Se nós fizermos da palavra de Deus o nosso objeto, de devoção, de meditação, se nós fizermos de Jesus Cristo, que é a palavra de Deus, o nosso objeto de busca, o nosso coração vai estar nele. Mas quanto mais nós desprendemos os nossos olhos de Cristo e olhamos para essa terra, mais nós achamos que precisamos de coisas e vamos nos entulhando e nos entulhando e nos entulhando e não vamos levar nada disso para lá. Quando Jesus, por exemplo, se deparou com o jovem rico, ele falou, está tudo certo, beleza, é isso aí mesmo. Não. Ele falou num sentido bem literal. Vai, vende tudo que tu tem, dá aos pobres e me segue. E se hoje, aqui, eu acho que de repente é por isso que nós evitamos a solitude. Porque de repente o Senhor comece a pedir coisas para nós que nós não estamos dispostos a dar para Ele. E se hoje o Senhor pedisse para você exatamente o que Ele pediu para o jovem rico? E se Jesus estivesse aqui e fosse assim, incontestável, porque, amados, nós ouvimos a palavra de Deus e nós saímos com uma convicção tão grande quando Ele diz assim, vou abrir portas para você, vou te abençoar, vou abrir uma porta do trabalho, vou te prosperar. A gente sai contando testemunho para todo mundo. Mas nós não temos esse mesmo êxtase, quando Ele diz assim, vai, vende tudo que tu tem, dá aos pobres e me segue. Por isso que ele fala lá em Lucas 12:15, a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Isso é Jesus falando, mas o nosso viver não é esse. Nós analisamos as pessoas pelos bens que elas têm, pelo tanto que elas possuem. Nós nos autoanalisamos assim. A nossa concepção de sucesso ou fracasso na vida, irmão, é completamente distorcida. Se nós vemos uma pessoa passando algum tipo de necessidade ou dificuldade, nós logo já achamos, irmãos, que aquela pessoa tem uma vida derrotada, fracassada. E se nós vemos uma pessoa passando por bênçãos, nós já usamos esse termo, nós já colocamos como bênçãos. Mas se nós vermos uma pessoa passando por prosperidade financeira, nós logo linkamos, favor de Deus sobre a vida daquela pessoa. Não é isso que fizemos? Jesus, ele aconselhou o contrário, ele disse assim, vendam o que têm, deem esmolas, façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe. Eu fico pensando, por exemplo, quando Jesus ele fala daquela pérola de grande valor, Então, um negociante de joias, ele vai lá e ele encontra, um tesouro, uma pérola inestimável de grande valor. E ele vende tudo, irmãos. Absolutamente tudo que ele tem, ele vende, ele se desfaz. Por quê? Porque ele sabia que ele tinha encontrado uma coisa muito maior, muito mais valiosa, que não tinha, era inestimável o preço daquilo. Ele não poderia comprar a joia em si, ele não teria jamais recurso para aquilo.
mas ele poderia comprar o campo onde estava a joia. E ele não titubeou, ele foi lá e vendeu tudo aquilo que ele tinha para comprar aquele campo, porque sabia que estava ali aquela joia. E nós sabemos o que Jesus Cristo está falando aqui. Ele está falando a respeito do reino dos céus. Quando nós temos um encontro com o Senhor Jesus Cristo, quando nós de fato compreendemos o que é ter a salvação, o preço das nossas almas, pagos pelo Deus vivo através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, nós jamais conseguiríamos entrar no reino dos céus. Não existe valor que a gente vai levantar aqui nessa terra que compre a nossa eternidade nos céus. Nós deveríamos de ter essa mesma disposição. Nós deveríamos, de fato, irmãos, compreender que tudo que nós achamos que possuímos é lixo diante dessa pérola de grande valor. Mas nós não agimos dessa maneira. Nós não agimos assim. Quando nós vamos então para as epístolas, é a mesma coisa. O apóstolo Paulo fala: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. O bispo não deve de ser apegado ao dinheiro. Em Hebreus, conservem-se livre do amor ao dinheiro e contente-se com o que vocês têm. Porque eu mesmo disse, nunca te deixarei, nunca te abandonarei. É interessante, queridos, porque quando o Senhor fala, eu nunca te deixarei, nunca te desampararei, isso por si só já deveria de ser um bálsamo para os nossos ouvidos. Isso por si só já é a joia mais preciosa, nós termos o contato com o divino, nós sabermos quem é Deus e nós sermos chamados filhos dele. E daí nós tentamos, fazer aquele malabarismo que eu estava falando há pouco com relação à palavra de Deus, mas pastor, eu já ouvi isso muito. A Bíblia fala que é o amor ao dinheiro. E o que nós estamos fazendo? Amando o dinheiro. Nós podemos falar outras expressões, assim como alguns usam, eu não adoro, eu venero. Irmãos, é a mesma coisa. Não é porque você usa uma outra palavra que o significado não é o mesmo, irmãos. Quando nós buscamos, essa vida, quando nós nos preocupamos tanto com a essência da vida, nós estamos, vou usar um termo assim que você vai entender, você é maduro, inteligente, nós estamos dando um tapa na cara do Senhor, dizendo ao Senhor não pode prover para mim, o Senhor não pode me sustentar, o Senhor falou que ia fazer, mas eu não confio nisso, eu mesmo vou fazer, eu mesmo vou buscar, eu mesmo vou trabalhar, eu mesmo vou me empenhar, e lá no fundo eu vou conquistar e eu vou conseguir. E daí a gente começa a mascarar isso, a gente começa, a dizer, não, é uma pessoa prudente, não, é uma pessoa inteligente, não, é uma pessoa que tem uma boa ambição. Irmãos, eu estou falando que eu já usei muito essa expressão, uma boa ambição. Tiago, ele diz assim, vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, estão prontos até para matar a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Então, na verdade, irmãos, essa vida simples que o Evangelho nos propõe, está muito longe da realidade da igreja dos nossos dias. Está muito longe da minha realidade, querido. E desculpa confrontar você tão diretamente assim, mas está muito longe da tua realidade também. Está tão longe, irmãos, que eu falei para Deus assim, Deus, como é que eu vou pregar um evangelho de simplicidade hoje na igreja? Como? Se tudo que nós sabemos sobre simplicidade é tão superficial. A sensação que eu tenho é como se o diabo brincasse, assim, que ele falasse, vou deixar eles acharem que são simples. Mas quando nós nos confrontamos, irmãos, com a história da igreja, com o evangelho, com as cartas,
com, sabe, aquilo que Jesus falou sobre posse, sobre bens. Estamos a quilômetros de distância de viver uma vida simples. A quilômetros, qualquer um de nós aqui. Por exemplo, de repente alguém possa dizer assim, pastor, o senhor está falando isso porque o senhor não sabe que eu moro numa casinha bem simples. Que eu tenho um carrinho assim, na verdade nem é meu, é emprestado. Irmãos, os que mais amam dinheiro são aqueles que não têm. Os que mais amam dinheiro, os que mais, sabe, são frenéticos, são os que não têm. Agora, nós vamos pregar um evangelho onde nós devemos que nos empobrecer, aonde nós devemos que, novamente, nós vamos chegar nesse ponto culminante, aonde nós devemos que nos autodepreciar para que, de alguma forma, nós encontramos uma espiritualidade na pobreza. A Bíblia também não ensina isso. Porque a partir do momento que nós focarmos na simplicidade, como eu disse, ou na pobreza, como ela sendo a fonte da espiritualidade, nós estamos a idolatrando da mesma forma, da mesma maneira. Ou seja, nós aprenderemos a servir a Deus numa vida simples, mas não saberemos o que é viver a Deus, mesmo tendo riquezas e bens que Ele possa confiar a nós. Agora foi uma salada na minha mente, pastor. O que o senhor quer dizer com tudo isso? Eu quero dizer, irmãos, que nós devemos que nos preocupar com o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas vão ser acrescentadas. Você vai trabalhar para quê? Por que você vai amanhã de manhã acordar às 7 horas, 8 horas, 6 horas, 5, não sei que horário que você acorda para ir trabalhar? Para você trazer o sustento para dentro da tua casa? É isso? Não, não é isso. Quem é que vai te sustentar é Deus. Você vai trabalhar para quê? Para comprar a casa dos seus sonhos, o carro dos seus sonhos, para realizar aquela viagem que você tanto imaginou na tua vida? Também não, porque se você estiver fazendo isso, você não vai estar buscando o reino de Deus e a sua justiça. O que nós devemos que fazer é isso. Um verdadeiro cristão, ele faz isso, ele acorda pela manhã para ir trabalhar, para glorificar o nome de Jesus Cristo. Ele vai para o trabalho porque Jesus falou que quem não trabalha não coma, então eu vou trabalhar. Eu vou glorificar a Deus lá no meu trabalho, eu vou fazer o melhor que eu puder, porque eu quero ficar rico, porque eu vou acompanhar os coaches aí que dizem que se eu fizer isso ou aquilo ou aquele outro eu vou ganhar milhões. Não, irmãos, porque se você fizer tudo isso, Deus da tua vida não vai ser Jesus Cristo, por mais que você professe isso com a tua boca, mas o Deus da tua vida vai ser o Mamon, consciente ou inconsciente disso. Então, uma pobreza forçada também ela não é bíblica, porque você vai estar idolatrando a pobreza, mas você vai adorar a Deus, e você vai buscar a Deus, e você vai buscar o reino de Deus. O que é buscar o reino de Deus? É buscar o reino de Deus, é se dedicar ao Senhor Jesus Cristo, é viver uma vida de solitude com Deus. Uma vida de solitude com Deus não significa, lembre-se da mensagem, não distorça que você vai lá viver uma vida isolada em algum canto da face da terra. Não, mas você vai viver uma vida centrada, onde você vai dizer, Jesus, tu tem que estar aqui. Tu tem que estar aqui no centro do meu coração, no centro da minha vida, é o Senhor que tem que mandar em mim. Amém? Então são abundantes nas Escrituras menções de provisões generosas de Deus. Há grandes nomes das Sagradas Escrituras de pessoas que eram prósperas sim, mas que não depositavam de forma nenhuma o seu coração ou a sua vida nessas provisões e nessas riquezas. E é esse que é o segredo, é esse que é o cerne da coisa. Eu vou explicar para você de uma forma assim, bem didática. Mas bem didática. E bem comprometedora também. Eu estou fazendo um laguinho, irmão, num sítio que nós temos. E um vizinho meu falou que não é para mim me preocupar com os peixes, porque os vizinhos, quando têm vontade, eles vão lá e pescam e comem. Irmãos, eu meditei N maneiras de fazer para evitar esse problema.
até de colocar uma bazuca assim, que passasse e atirasse na hora ali, e desse um susto na pessoa. O susto é assim para você não se assustar com outros pensamentos assim de... E daí, de repente, irmãos, eu falei para a esposa, e eu não vou te poupar, meu amor. A minha esposa era mais cruel ainda nas armadilhas dela. Não vou sofrer aqui sozinho. Não vou sofrer sozinho, não. E para ajudar, irmãos, pai, mãe, parente, amigo, todo mundo tinha uma estratégia muito vencedora e que não favorecia muitos vizinhos, né? E até que então eu me deparei com isso daqui, irmãos. Eu estou me segurando para não chorar aqui, né? Com a miséria que a gente tem espiritualmente dentro de nós. E daí eu falei para a esposa assim, não é um acúmulo de espiritualidade não, irmãos. Foi bem difícil de falar essas palavras para ela. Mas eu disse, amor, a gente tem que agradecer por poder colocar os peixinhos lá. Mesmo que de repente a gente não usufrua deles, né? Mas é exatamente isso. E é um exercício, irmãos. Você vai fazer isso sorrindo a primeira vez? Não vai. Mas quando nós depositamos a nossa vida a Jesus Cristo e nós compreendemos, irmão, que aqueles peixes um dia vão morrer e que pode bater um sol lá e matar todos eles de uma vez só, e que eles só vão crescer se Deus permitir, só vai ter água se Deus permitir, não é assim? Aí a gente começa a mudar o nosso pensamento, e a gente começa a compreender, irmão, essa simplicidade que Deus quer que a gente viva. Uma simplicidade de a gente entender que o que a gente acha que a gente tem não é nosso, mas que a gente tem que estar pronto a servir os outros com essa simplicidade. Irmãos, a luzinha aqui deu uma piscada, eu acho que é por causa do horário. Eu vou dar uma aceleradinha aqui, mas já está quase no finalzinho. Então, queridos, quando nós focamos para o Senhor Jesus Cristo, quando nós colocamos Ele no centro da nossa vida, aí necessariamente a simplicidade tem que externar, ela tem que sair de dentro de nós. Nós não podemos viver uma simplicidade acumulada lá dentro, dizendo para os outros que nós somos simples, mas que ela não reflete no nosso exterior. E como que ela reflete no nosso exterior? É muito fácil. O que nós temos na nossa vida, o que nós possuímos, o que nós compramos, o que nós adquirimos, é útil para nós de verdade? Ou é apenas para nos dar um status? Ou é apenas para passar uma imagem para as outras pessoas que elas queiram ter a nosso respeito? Qual que é a intenção, de fato, dos bens que nós temos e daqueles que nós estamos adquirindo? Qual que é realmente a intenção dos sonhos que a gente diz que a gente tem? Eles vão ser úteis ou eles vão apenas passar uma imagem, um status para os outros? O quanto nós somos envolvidos com vícios na nossa vida. Coisas que nós não conseguimos largar, nós não conseguimos deixar. Mesmo que a gente se empenhe, mesmo que a gente se esforce, que a gente diga, não, eu vou parar agora com isso, e a gente não consegue. Se a gente não consegue, é porque Cristo não está ali no centro, você está entendendo? Ele precisa estar no centro, para que a gente possa largar os nossos vícios que nos cercam. O quanto nós somos generosos com relação ao nosso próximo. E para quem está acostumado aqui na Firmados, longe de falar de generosidade apenas para contribuição na casa do Senhor. A gente está falando de generosidade para com os teus familiares, para com os teus pais. Generosidade para com os teus irmãos de sangue, para com os teus vizinhos. Cada vez que eu falo essas coisas, eu me lembro de uma cena trágica na minha vida. Daí eu fui para o meu vizinho vender pinhão. Daí eu vendi lá, eu acho que uns 4 quilos de pinhão para ele. Daí no outro dia ele, vizinho, vem aí, tá dando um monte de maracujá aqui, pega uns maracujá para ti aí. Eu falei, quanto que é? Não é nada, pega aí os maracujá da Sabilda e enfiar minha cabeça.
E aí, queridos, como nós somos generosos, o quanto que nós achamos que precisamos possuir as coisas para desfrutar delas. Às vezes a gente vai, por exemplo, para a praia, né? E a gente vê aquele mar lindo e maravilhoso e a gente já pensa assim, em comprar um pedacinho daquele mar para nós, só para a gente, né? Aquele pedacinho de areia, né? O quanto que nós nos endividamos, pagando juros exorbitantes para realizar os nossos sonhos. Porque isso é uma forma de idolatria. Porque é uma forma de a gente dizer assim, ó Deus, o Senhor não pode me dar a provisão que eu preciso. Eu vou dar o meu jeito. Então a simplicidade, ela tem que necessariamente externar dessas formas. Mas lembre-se, querido, não é você buscar isso, é você buscar Cristo no centro da tua vida. E isso vai acabar sendo um reflexo. Porque se você fizer dessas coisas que eu estou falando aqui, o objeto da tua busca, toda a pregação foi por água abaixo. Cristo é o objeto da nossa busca. A palavra de Deus é o objeto da nossa busca, não essas coisas. Então assim, agora eu vou anotar porque eu quero viver passo a passo. Eu vou fazer isso, não. Você só vai fazer uma coisa, colocar Jesus no centro do teu coração. Amém? Queridos, eu vou terminar por aqui. Vamos nos colocar de pé, amados. Essas ministrações, irmãos, sobre as disciplinas espirituais são muito, muito importantes para nós. A ideia dessa série foi do pastor Samuel, foi muito feliz. Nós temos também esse título, né, Celebração das Disciplinas, ele vem de um livro, né, do Richard Foster, né? Muito bom o livro, muito bom. Quando nós falamos isso, né, pastor Samuel, não significa que a gente vai canonizar o livro, né? Então, os irmãos entendam que a Bíblia é 100% inspirada por Deus. Isso é um fato, né? Então, o que está na Bíblia, irmãos, ali tem o aval nosso também. E nem precisaria, né? E nem precisaria. Agora, se eventualmente a gente está indicando um livro, é porque ele tem um conteúdo muito bom. Não significa que eventualmente não venha a ter um espinho que precisa ser tirado de lá. Amém? Ainda mais um livro que indica outros livros, né? Você vai dizer, então todos aqueles nomes, não. Então você sabe disso, mas muito bom o livro. Vale muito a pena a leitura. Muito a pena mesmo. Mas, queridos, deixa eu falar aqui para vocês, já estou finalizando. É um desafio que nós precisamos enfrentar. Todos nós, sem exceção. Nós temos proposto para essa comunidade um evangelho autêntico, um evangelho genuíno, não falamos com isso que outras igrejas não o tenham, não é isso, não é essa a intenção, mas o que a gente tem propondo a vocês é que a gente vai fazer o máximo que puder, com a ajuda de Deus, para trazer realmente a palavra do Senhor a esse altar. E a celebração das disciplinas, queridos, é algo que nós precisamos urgentemente vivenciar nas nossas vidas, para que a gente possa compreender o que é viver uma vida com Cristo. Olha só, já estou finalizando, só para frisar. Não podemos fazer o culto da celebração das disciplinas, né? É Cristo, certo? É Cristo. Mas ali a gente começa a compreender a vontade de Deus para nós. Então, a gente tem esse desafio essa semana, vender tudo que a gente tem. Você ri, é? Dar aos pobres. Quem é pobre aí? Olha aí, ó, tem alguém aí? Ó. Então, a gente tem esse desafio, irmãos, de falar para o Senhor, Senhor, me ajuda, porque é libertador, irmãos, viver uma vida mais simples. É libertador. Agora, eu imagino essa simplicidade do Evangelho. Vamos orar. Senhor, Pai, nós estamos aqui, Deus, e nós sabemos que o Senhor está aqui neste lugar através do Teu Espírito Santo, Deus.
E nós não estamos aqui para passar o nosso tempo, não estamos aqui para ouvir um bom discurso, uma boa retórica e voltar para nossa casa orgulhosos de pertencermos a uma igreja aonde tenha boas ministrações. A gente está aqui, Pai, com o nosso coração rasgado diante do Senhor, vendo a nossa miséria, vendo, Deus, o quão distante a gente está, Pai, do que de fato nós precisaríamos estar na nossa caminhada cristã. Mas eu vejo uma oportunidade que o Senhor tem dado a essa comunidade, a mim, uma oportunidade, Pai, de nos voltar, Deus, com um coração mais íntegro a Ti, com um coração mais íntegro à Tua palavra, de olhar, Senhor, as Sagradas Escrituras não mais com esse olhar de relatividade, sabe, mas de olhar para ela como sendo uma verdade absoluta que precisa sabe, impregnar dentro de nós e nos ajudar a viver de uma vida, Pai, que de fato, Senhor, venha a resplandecer a Tua glória, venha a resplandecer o Teu Evangelho e a Tua palavra. Mas também compreendemos que para isso precisa uma intervenção Tua, um milagre, e é isso que nós oramos aqui na nossa simplicidade, Jesus. Nós pedimos para que o Teu Espírito Santo nos ajude, Pai, a voltar para as nossas casas e que essa palavra continue trabalhando no nosso coração e que a gente possa realmente aplicar isso. Ter o Senhor Jesus como centro da nossa vida, buscar a Tua vontade, buscar o Teu querer, buscar a Tua orientação em absolutamente tudo aquilo que nós fizermos. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos. Amém.